Olá, concurseiros de todo o Brasil, eu sou Fábio Soares e este é o canal Aprovação com Sabedoria. Hoje nós estamos aqui com a nossa teleaula de número 4, continuando essa jornada aí a respeito do REMP, Regulamento de Normas Prisionais, para o concurso da Polícia Penal de Minas Gerais, que acontecerá em janeiro. E vamos continuar a nossa jornada aí, pessoal. Eu já peço a vocês aqui que, se gostarem, dê o like, se inscrevam no canal, deixe o comentário de vocês, pessoal, para ver se estão gostando ou não da aula. E hoje essa aula vai ser muito importante, então vamos iniciar aqui. E deixa eu aparecer aqui no cantinho. E olha eu aí. Então, pessoal, hoje a nossa aula ela vai ser focada num tópico que com certeza tem 99% de chance de estar na prova de vocês, que é o RDD, que é o Regime Diferenciado Disciplinar. Você vai encontrar o RDD na Lei de Execução Penal, com algumas características, e no REMP, que é o Regulamento de Normas Prisionais, com outras. Então, o objetivo dessa videoaula aqui é que nós possamos aprender o que tem de diferente de um e no outro, para que a gente não seja pegado de surpresa na prova. Então, vamos iniciar aqui com um breve resumo aqui, para que a gente possa se localizar aqui no assunto. Então, o RDD, o Regime Diferenciado, né, Disciplinar, ou Disciplinar Diferenciado, na LEP, é mais rígido e nacionalmente aplicável, com visitas quinzenais e duração máxima de 2 anos. Já para o REMP, né, que é o Regulamento de Normas Prisionais de Minas Gerais, adapta o regime ao contexto estadual, prevendo visitas semanais, duração máxima de 360 dias e maior participação administrativa na aplicação. Então, pessoal, com esse pequeno resumo aqui, já é possível acertar várias e várias questões de prova. Mas eu trouxe para vocês aqui um quadro comparativo que vai nos ajudar muito e vai preparar vocês para que possam acertar todas as questões que caírem sobre esse assunto. E vamos aprofundar o assunto com questões. Então, este é o canal Aprovação com Sabedoria. Eu sou Fábio Soares e vamos dar continuidade. Então, nosso primeiro quadro. Então, nós temos aqui os aspectos, o RDD na Lei de Execução Penal e o RDD no Regulamento de Normas Prisionais. Com esse pequeno quadro, vocês vão conseguir ver as diferenças e o que tem de igualdade entre eles. Vou pegar minha canetinha. Então, bora lá. A natureza jurídica é o quê? É o documento em si, né? É a lei. Então, nós temos aqui a natureza jurídica, artigo 52 da LEP, que é a própria natureza jurídica, é esse aqui, ó, a Lei de Execução Penal 7210 de 84. E essa outra aqui é o RIP, que é o regulamento. Qual a finalidade? Aplicado a presos de alta periculosidade ou que tenham praticado falta grave. Isso aqui, visando manter a disciplina e segurança interna. Então, aqui nós estamos falando sobre a Lei de Execução Penal. No regulamento, ele tem folga no administrativo, né, na administração e inteligência prisional. Também aparece quando se comete falta grave. Mais para frente nós vamos ver. A duração máxima do RDD. Na Lei de Execução Penal, diz que até 2 anos podendo ser renovado por nova falta grave, de mesma espécie. E no regulamento, diz que é até 360 dias, então aqui nós já vimos uma pequena diferença. Na Lei de Execução Penal, é até 2 anos. No regulamento, é até 1 ano. Só que ambos dizem, ó, na Lei de Execução Penal fala que pode ser renovado, e aqui fala que pode ter repetição. Então, sinônimo, né, pessoal? Renovado, repetição, é a mesma coisa. Então, ambos podem ser renovados, só que no regulamento diz que ele tem uma repetição até o limite de 1/6 da pena aplicável. Então, ele vai ser repetido até esse limite da pena, 1/6. O recolhimento. Na Lei de Execução Penal, diz que é numa cela individual, que é obrigatória essa cela. E no regulamento também prevê isolamento, mas com detalhamento sobre condições e procedimentos administrativos. Vocês vão entender isso quando tiver nas questões. Próximo quadro da gente, vamos falar sobre as visitas. Visita mesmo, a pessoa que vai visitar o preso. No regulamento de normas prisionais, fala que essas visitas são semanais, pode ser por até 2 pessoas, incluindo crianças, com duração de até 3 horas. Na LEP, tem diferença. Então, se é semanal aqui no regulamento de normas prisionais, no REMP, pessoal, se na prova cair que é a cada 7 dias, 7 dias é uma semana, certo? Mesma coisa acontece com a Lei de Execução Penal. Aqui fala que é quinzenais, até 2 pessoas, mantém a igualdade com o REMP, sem contato físico entre eles. Então, se na prova falar que a Lei de Execução Penal, a visita, ela ocorre a cada 2 semanas, está correto, pessoal. Então, diferença. Na LEP, a visita a cada 15 dias. No REMP, é semanal. Igualdade. Ambas é até 2 pessoas. Na LEP, fala que é sem contato físico. No REMP, diz que pode incluir crianças nessa visita. E o tempo de duração, no REMP, fala 3 horas. E na Lei de Execução Penal, de certa forma, não diz, né? Competências para aplicar. Da aplicação, quem é que pode aplicar? Na LEP, a decisão é judicial, fundamentada pelo juiz da execução penal. No REMP, o pedido é dirigido ao diretor do estabelecimento prisional,
instruído com defesa técnica, sujeito a homologação judicial. A grifadinha aqui bonitinho para não se confundir. Abrangência. Na LEP, pode ser aplicado a presos provisórios e condenados. No REMP, em regra, é apenas por presos condenados, conforme normas estaduais. Ou seja, tem outra diferença fundamental. Então, presta atenção, pessoal, coraçãozinho aqui, coraçãozinho. Vou colocar em todos, porque esse tópico é um assunto que cai muito em prova, então tem que saber a diferença entre eles, né? Apesar que, geralmente, nas provas, aparece a lei de execução penal, mas é bom a gente saber o que diz o REMP, já que tem lá no edital. E o nosso foco da videoaula é o REMP, né? Mas eu coloquei a lei de execução penal para vocês virem que tem diferença e que ambos os assuntos está na lei de execução penal também. A base legal. A lei de execução penal é através da lei 7210 de 84 e a base legal do outro é o próprio regulamento. Então vamos adentrar para as nossas questões. Vocês viram aí que o nosso quadro demonstrativo, ele pegou os principais tópicos, né? E no próprio regulamento lá e na lei de execução penal, esse assunto comporta 3 artigos, se eu não me engano. No regulamento de normas prisionais, vai do 255, se eu não me engano, até o 655 ou 657. Nós vamos ver isso aparecer aqui. Nós vamos jogar aqui agora, que é o nosso objetivo também, que é resolver a questão na visão de concurseiro. Então bora lá. Essa questão, pessoal, essa questão aqui foi questão da prova Fundatec. Vamos ver se com o nosso quadro demonstrativo, o nosso resumo, a gente tem condições de responder a questão. E comentem, pessoal, comentem, deixem no comentário de vocês se vocês estão gostando dessa forma de resolver questões. Vai ser parecido com isso que vai ter na prova de vocês. E o principal objetivo aqui é a gente absorver o conteúdo que vai cair na prova de vocês, para que na hora da prova vocês não errem. Então, eu como concurseiro, eu já sei que tem a diferença de 15 dias na LEP e 7 dias no REMP. E na LEP, como é que diz? Que na LEP, o que foi falou no quadrinho ali? Foi 3 coisas. Ah, tá, que é fundamentada pelo juiz da execução, e no outro diz que vai passar pelo diretor, depois ela vai ser avaliada por técnicos, podendo ser homologada por juiz. Então, de qualquer forma, todas essas aqui, que é um bisuzão, se aparecer lá que tem que ser fundamentada, está correto. Vamos para a nossa questão. São características do regime disciplinar, né, o RDD, entre outras, a duração máxima de até. Então, bora ver. Aqui diz o quê? Como aqui não especificou qual dos dois que é, 99% da chance é que isso aqui é da LEP, que é a Lei de Execução Penal. Tem mês que o regulamento ele é mais cobrado na hora da escolinha. Então, de acordo com a LEP. Então, bora ver. De até 2 anos. Onde tem 2 anos? Na D e na B. Então, como concurseiro, a gente já elimina a A e a C. Então, nós temos aqui agora 50% de chance de acertar a questão. Preenchemos aqui 2 anos. Recolhimento em cela individual e visitas quinzenais, né, pessoal? Lembra? No regulamento é semanal, que na LEP é quinzenal, então aqui é a cada 15 dias. Então, tudo indica que o nosso gabarito é a letra D. E aí, vocês concordam? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E aí? O que vocês acham? Deixa no comentário, pessoal, se vocês tiveram dificuldade para raciocinar em cima dessa questão, se acertaram logo de cara, se estão aprendendo. Então vamos lá para a nossa primeira questão. Olha lá. Embasamento teórico. Artigo 52, regime disciplinar diferenciado da Lei de Execução Penal. Vamos para a próxima aula. Para a próxima questão. Questão número 2. Agora, ó, sobre o REMP. Então, o nosso objetivo é intercalar entre os dois para que a gente aprenda a diferença que tem em ambos. O RDD, que é o regime disciplinar diferenciado, no regulamento de normas prisionais, tem duração máxima de quantos dias? Na LEP? Fala, são 2 anos. Logo, são 720 dias. Pode cair na prova sim, né, pessoal? Mas como nós estamos falando aqui é do REMP, a nossa resposta não é 180, não é 90 e não é 30. Só pode ser a letra B. E aí, vocês concordam? Tá aí, né, pessoal? Artigo 655 do Regulamento de Normas Prisionais. Lembrando que a duração máxima é de 360 dias, sem prejuízo de repetição da sanção por nova falta grave, da mesma espécie. Geralmente na prova, eles mudam ou aqui, falando que é de espécie diferente, ou aqui falando que não é uma nova falta grave. Entendeu? Isso? Vamos para a próxima questão? E lembrando, pessoal, que com essas questões aqui vocês acertam qualquer assunto que cair sobre o RDD na prova de vocês, se estiver dentro da nossa videoaula. Olha aqui, ó. Questão VUNESP 2022. Vamos ver se a gente tem condição de acertar a questão
só com o nosso quadro demonstrativo, e na prova de vocês vai cair mais ou menos assim, pessoal. Então, um bizu para vocês. Leia o texto e entenda o texto. Mas eu viria primeiro aqui nas alternativas. Vamos ver? Ó, a prática de falta grave interrompe o prazo para obtenção do livramento, mas não o prazo para a progressão de regime, também não tendo repercussão no tempo de remissão. Tá vendo que arranha? É estranho, né, a frase? Vamos ver a outra. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime, mas não revoga o tempo remido, sendo indevida, portanto, a decisão judicial que revogou o tempo remido. Sendo indevida? Uma decisão judicial? Arranha, né, pessoal? A inclusão preventiva do condenado em regime disciplinar diferenciado, qual que é o nosso assunto? Vamos ler lá, né? Então aqui está falando que é regime disciplinar. Nós vamos ler o texto. Em decorrência da prática de falta grave, depende de decisão do juiz de execução, sendo indevida a inclusão de título por determinação do diretor do presídio. Tá vendo que eu nem li o texto e essa aqui não arranha. Tá vendo que ela é indevida por decisão do diretor? Tem que ser por decisão do juiz, entenderam? Eles mudaram aqui a sequência, mas a prática de crime doloso, sem violência ou grave ameaça, não tipifica falta administrativa de natureza grave. Meu Deus do céu. O crime doloso não tipifica? Aí agarrou, né? Não precisa nem ler o texto para saber que essa está errada. Então vamos ver aqui o que que diz? Então bora ver. Aqui falou de tício. O texto fala de tício. Já um bisuzão, tá vendo? Olha só. Tício, tício. Bora ver. Tício, condenado definitivamente à pena privativa de liberdade em regime fechado, preso em estabelecimento prisional apropriado, durante o cumprimento da pena, furtou o medicamento do ambulatório médico. Primeira informação. Ele furtou o medicamento. Ele foi flagrado. Instaurou-se o procedimento para apurar a prática de falta disciplinar. Falta disciplinar. Olha o que eu falo para vocês a respeito de. Deixa eu só apagar isso aqui. A respeito do que eu falo. Sinônimo. Falta disciplinar, regime disciplinar. Vamos ver se vai bater. Sendo tício colocado preventivamente em aqui, ó. Repetiu. Regime disciplinar diferenciado. Pronto. R, D, D. Olha aqui. R, D, D. Tá batendo no texto. Por 10 dias. Por decisão fundamentada do diretor do presídio. Reconhecida a prática de falta grave, ao término do processo administrativo, Tício teve interrompido a contagem do prazo para a progressão de regime, bem como revogado um meio do tempo remido, por decisão do juiz da execução competente. Diante da situação hipotética, é correto dizer que a inclusão preventiva, não, a prática de falta grave interrompe o prazo para a obtenção do livramento, mas não o prazo para a progressão de regime. Ah, não, aqui não, né, pessoal? A prática de falta grave não interrompe o prazo para a progressão de regime? Então ele pode cometer a falta grave que o direito dele de progressão continua, ele vai ganhar aqueles dias lá com um bom comportamento. Aí não dá, né, pessoal? Então 50% de chance, que nós já eliminamos aqui de cara, lembra? Então só pode ser A, B ou A, C. Mas tudo indica que realmente é A, C, porque o que tem aqui está lá dentro. Então bora ver. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão do regime, mas não revoga o tempo remido. Aí como assim? Sendo indevida, portanto, a decisão do juiz que revogou o tempo remido? Não, está errada. Está errado. Ó, isso teve interrompido a contagem do prazo para progressão de regime, bem como revogado um meio do tempo remido, metade do tempo remido, né? Por decisão do juiz. Diante da situação hipotética, é correto afirmar. A inclusão preventiva do condenado em regime disciplinar diferenciado, em decorrência da prática de falta grave, depende da decisão do juiz de execução, sendo indevida a inclusão de tício por determinação do diretor. Isso aqui está certinho, pessoal. Tudo indica que é a nossa letra C. Vamos ver? Tá vendo que não arranha, pessoal? Não arranha, não arranha. Então essa aqui foi sobre a LEP. Hemp, o preso em regime disciplinar diferenciado RDD tem direito. O que, é que ele tem direito? Visitas diárias e banho de sol ilimitado? E visitas diárias? Ele está no regime diferenciado disciplinar? Não, né, pessoal? 75% de chance. Preso em RDD tem direito à saída de cela por 2 horas diárias para banho. Arranha, não arranha. Certinho. O preso em RDD tem direito à comunicação livre? Ele está num regime diferenciado. Aí não dá. E ainda no ambiente externo. Maria. Vamos ver o outro. O preso que vem em RDD tem direito ao uso de celular sob supervisão. Não tem direito de uso de celular de jeito nenhum, né? Então, só pode ser a nossa letra B. Artigo 655 do REMP. O preso terá direito à saída de cela por 2 horas diárias para banho de sol. Isso aí, pessoal. VUNESP 2014. Olha, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, pessoal. Vamos ver. Então, bora ver. Com relação ao regime diferenciado, disciplinar, ou disciplinar referenciado, ou seja, com relação ao RDD, ou seja,
provavelmente na LEP, que é a Lei de Execução Penal. Eu tenho certeza que vai cair na prova de vocês da Lei de Execução Penal. É correto afirmar, então o que é correto? O regime disciplinar diferenciado se trata de um incidente no cumprimento de pena, é um incidente previsto na Lei de Execução Penal? Não, né, pessoal? Não é incidente não, é um mecanismo. Há previsão legal no Código Penal, havendo divergência sobre sua constitucionalidade? Há previsão legal no Código Penal? Não é na LEP? Não, tá errado. E havendo divergência da constitucionalidade, então as pessoas ficam falando: "Ah, essa lei não tá errada, essa lei contraria alguma coisa". Não, a lei foi aprovada, pessoal. Então nós temos 50% de chance. O RDD, sua previsão legal decorre das modificações introduzidas na Lei de Execução Penal. Não arranha, pessoal, não arranha. Se trata de uma sanção disciplinar destinada apenas a presos condenados. Não, não, né. Lá na LEP, agora a gente tem certeza que está falando da LEP, porque na LEP fala dos presos provisórios e os condenados, né. Então, só sobra nossa letra C. E você vê que não arranha. RDD, Lei de Execução Penal. Onde você vê o RDD? Visão de concurseiro. Na Lei de Execução Penal. Ó, questão para juiz, Tribunal de Justiça. Juiz estadual, ó. Vixe, questão top, difícil, né. E nós acertamos, né, pessoal. Aliás, tô que acertou e nem vi a resposta, vamos ver. É, nós acertamos. Artigo 53 da LEP constitui sanções disciplinares, inclusão no regime disciplinar diferenciado. Gabarito letra C. Vamos para a próxima questão? Do REMP, Regulamento de Normas Prisionais. É bom a gente estar estudando os dois. O sistema de rodízio mensal previsto no RDD aplica-se a quem? O sistema de rodízio se aplica ao preso em cela individual? Ficar fazendo rodízio, agora é você, agora é o outro? Não, né, pessoal? Não faz sentido. O sistema de rodízio mensal aplica-se ao advogado? Ah, um advogado nesse mês, o outro no outro. Não, né, pessoal? Agora, bora ver. O sistema de rodízio mensal previsto no regime diferenciado RDD aplica-se aos agentes segurantes penitenciários que tenham contato direto com o preso. Não arranha, não arranha, pessoal. Não é eles que acompanham esse regime, né? E não é o contato com o preso. Regime disciplinar não tem a ver com o preso. É isso aí, pessoal. O regime de rodízio, o sistema de rodízio mensal previsto no regime disciplinar diferenciado aplica-se aos diretores das unidades prisionais. Aí tem um diretor e vice-diretor, aí um mês é um, outro mês é outro para acompanhar. Não, é, pessoal. Só sobra a nossa letra C. Olha lá. O sistema de rodízio mensal entre os agentes de segurança penitenciários entra em contato direto com os presos provisórios e condenados. Mais uma questão de concurso. Para vocês verem que as questões de concurso, elas geralmente são baseadas na LEP, Lei de Execução Penal. Essa aqui é para advogado, ó. O AB, o ano 2011. E a banca não foi do exame de ordem, né? Da OAB, é do OAB. Bora ver como é que caiu na OAB, se a gente tinha condições de acertar com o nosso estudo. O período de aplicação do regime disciplinar não poderá ultrapassar 360 dias, sendo vedada a repetição. 2C, né, pessoal? 360 dias é no REMP, que é o que nós lemos, né? E não é vedada, é permitida a repetição. E aqui, vai estar falando em dias, é 720 dias, que equivale a 2 anos. Então, está errado. São 75% de chance. O regime disciplinar diferenciado não poderá ser aplicado a presos provisórios. Está errado, né, pessoal? Segundo a LEP, mesmo no caso de crimes hediondos. Não, está errado, aqui é provisório e condenado. Lá fala os dois, na nossa tabelinha, vocês lembram? Ó, 50% de chance, nós já estamos com 50%. Estamos caminhando para ser. A autorização, vamos ver se arranha. A autorização para a inclusão do preso em regime disciplinar, então essa autorização depende de requerimento circunstanciado elaborado pelo diretor, estabelecimento ou outra autoridade administrativa, um despacho fundamentado. Lembra que eu falei com vocês se aparecer a palavra fundamentado? Autoridade judicial competente. Não arranha. Só pode ser essa. Vamos ver aqui o outro. O preso terá direito de sair da sua cela por um período de 2 horas semanais para banho de sol. Aqui tá beleza. Salvo no caso de crimes inafiançáveis? Não, não tem isso lá não. Não tem essa observação lá não. Tudo indica que a nossa resposta é a letra C. E aí, o que vocês acham, pessoal? 5 segundos para vocês pensarem. Vocês acham que minha análise está certa? Baseado no nosso quadro? Eu posso errar também. Isso aqui é na visão de concurseiro, né, pessoal? É mostrar para vocês que eu, como concurseiro, eu faria. Bora ver? Vai lá. Artigo 52 da LEP. A prática de crime doloso que ocasiona subversão à ordem ou disciplina interna sujeitará o preso ao regime diferenciado mediante decisão judicial, sem prejuízo de decisão penal.
Questão de número 8. Agora sobre o REMP, Regulamento de Normas Prisionais. No caso de motim, o diretor-geral pode providenciar a transferência do preso. Após autorização judicial, não pensem comigo, aqui está o presídio. Aí tem um bloco de cela de cá, tem um bloco de cela daqui. E aqui tem a quadra. Campinho. Beleza. Aí tá tendo um montinho aqui. Uma bagunça desgramada, quebrando tudo, negociando tudo aqui, tal, tal, tal. Aí o diretor chegou aqui, um negócio na boca, foi regalado, assustado. Ei, para com esse motinho aí, senão eu vou avisar o juiz. Aí ele não vai chamar a tropa de choque, ele não vai chamar o GIR, ele não vai chamar o GETAP para vir ajudar os policiais penais, para vir conter esse motim, não. Vai esperar a autorização judicial nesse caso aqui. Não dá, né, pessoal? Aí já matou um monte de gente. Vamos pensar na situação. Tá tendo motim, o diretor-geral vai providenciar a transferência do preso. O toque aqui é a transferência do preso, com anuência da autoridade administrativa competente e comunicação ao juiz em até 24 horas. Não tem nada de estranho, não arranha. Só pode ser essa. Vamos ver? O motim, o diretor-geral pode providenciar a transferência do preso somente após julgamento. Vixe Maria, tá tendo... aí não dá, né? Tá tendo um motim, você vai esperar um julgamento disciplinar, você não vai saber no momento nem quem é que tá brigando naquele motim ali. Vocês estão por rosto, faz tudo, 50% de chance, né, pessoal? Vai providenciar a transferência em caso de motim, o diretor-geral, mediante solicitação da família, aí ele vai ligar lá, pegar o telefone, e ligar para a família, ô mãe, vem aqui, mãe, pai, precisamos que vocês autorizem a transferir os caras que estão no motim. Meu Deus, tá tendo um motim, você não tem condição nem de transferir os caras, você não imobilizar eles. Então, realmente só sobra a nossa letra B, que foi a que não arranhou. Não arranha, não arranha. Artigo 657 do RIMP. No caso de motim, o diretor-geral da unidade, julgar necessário e com anuência da autoridade administrativa, providenciará a transferência do preso, comunicando ao juiz competente no prazo de até 24 horas. Questão de número 9, o UFCC, ó, Fundação Carlos Chagas, 2022. Vocês repararam que nós estamos trazendo uma questão de concurso de várias bancas sobre a lei de execução penal e uma questão baseada no estilo da AOCP sobre o REMP. Então vocês vão conseguir ver a diferença nessa videoaula do que tem no lei de execução penal do que tem no REMP. E assim, se cair na prova de vocês, lei de execução penal, vocês matam a questão. Se cair sobre o REMP, vocês também matam a questão. Então, resumão de lei. Então, bora ver aqui. Ministério Público, promotor de justiça. Vocês estão vendo que não é questão qualquer. Sobre o regime disciplinar diferenciado, o RDD. Falou RDD, pessoal, já pensam, pode cair na redação também, imagina o tema, RDD na lei de execução penal e RDD no REMP. Vocês poderiam ter isso aqui como dois argumentos. Né? Então, bora ver. Sobre o regime disciplinar diferenciado, considere. Bora ver aqui. Nós temos alternativas. Está correto o que se afirma apenas em. Será que todas são corretas? Não são, porque aqui não tem todas, né? Então, bora ver. Na minha visão do concurseiro, acha pelo menos uma errada, e você já elimina algumas letras. Então, bora ver aqui quanto tem um erro. E provavelmente, concurso, igual eu falei com vocês, aqui está falando sobre a lei de execução penal. Então, vai. A duração máxima de 360 dias, sem prejuízo da repetição da sanção por falta grave, mesma espécie, até o limite de 1/6 da pena aplicável. Isso aqui é do REMP. Né? Vamos ver o que eles estão falando aqui. Visitas quinzenais, opa, aqui já é da lei de execução penal. Bora ver. Visitas quinzenais, por 2 pessoas por vez, a serem realizadas em instalações equipadas para impedir o contato físico, passagem de objetos por pessoas da família ou caso de terceiro, autorizado judicialmente com duração de 2 horas. Isso aqui não arranha. Entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas com seu defensor. Instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judiciária em contrário. Isso aqui não arranha não. Já que é da LEP, essa é muito errada. Onde tiver um, tá errado. 1, 1. Nós estamos agora com 50% de chance de acerto. Se a 4 estiver errada, a nossa resposta só pode ser a D. Vamos ver. E se ela estiver certa, nós temos que apagar essa aqui. Mas essa não pode, porque a 1 já está errada. Não vai sobrar só essa. E aí nós vamos estar errado com a 2. Bora ver.
Direito do preso à saída de cela por 2 horas diárias, para banho de sol, em grupos de até 2 presos, desde que não haja contato do preso do mesmo grupo criminoso. Grupo de até 2 presos? Nós não lemos isso aí não, mas salvo engano é 4. Pra mim essa D tá errada. Eu essa 4 quer dizer, que não arranha pra mim aqui, é a 2 e a 3. E aí pessoal, o que que vocês acham? Hum? Eu sei que é da Alep que vocês estão falando, porque senão os outros aqui estariam baseados no REMP também. Todas as outras 3 aqui estão batendo com o que diz a Alep. E aí? Na minha opção, eu acho que é a letra D. O que que vocês acham? Vamos ver? Tiveram dificuldade, pessoal, nessa questão? Ela é um pouquinho pegajosinha mesmo, né? Mas o nosso quadrozinho deu para responder. Aí entre 50%, a gente tem grandes chances de acerto. E um pouquinho de raciocínio lógico, dá para acertar a questão. Vamos ver se nós estamos certos? Olha lá. Olha o que diz a LEP. Se terceiro e quinto, visitas quinzenais, 2 pessoas por vez, a serem realizadas instalações equipadas para impedir o contato físico e passagem de objetos, igualzinho tá aqui, por pessoa da família ou, no caso de terceiro, autorizar judicialmente com duração de 2 horas. Tá vendo, pessoal? Eles vão, é letra de lei. 5 aqui, ó. Entrevistas sempre monitoradas, exceto aquelas que o seu defensor em instalações equipadas para impedir o contato físico e a passagem de objetos, salvo expressa autorização judicial em contrário. Nós acertamos, né, pessoal? Deixa no comentário de vocês aí. Acharam que foi difícil? Não foi? Vocês viram aí, né? Nós tivemos questão de promotor, de juiz, da OAB, então a da Polícia Penal nós vamos acertar também, né? E lembrando, pessoal, que se Deus quiser eu estiver de folga no meu plantão, vou fazer o possível para fazer a prova da Polícia Penal também, para ver se a gente consegue acertar pelo menos 50% da prova através de bom senso, raciocínio lógico e estratégia de aprovação com sabedoria e muito bom senso. Bora ver? Última questão. RDD RIMP. Então foram 5 questões de concurso, falava da LEP, e 5 questões para aprofundar o regulamento de normas prisionais, o RIMP. E aí nós vamos estar preparados para a prova. Importante aqui é a questão. Essa é a aula de número 4 desse regime disciplinar diferenciado. O RDD previsto no REMP, no RDD, né, as visitas possuem as seguintes características. Bora ver. São quinzenais, então a gente sabe que no REMP é semanal. Quinzenal é na lei de execução penal. Então, onde tiver quinzenal, a gente, ó, nem perde tempo. Não vou nem ler o resto. Tá falando sobre o REMP. Então, semanal. Agora, semanal, vamos ver se arranha. De até 2 pessoas, incluindo crianças, lembra lá? Com duração de até 3 horas. Não arranha. Olha só. Semanal, apenas de advogado? Aí não, né, pessoal? Sem familiares? Aí exagerou, aí facilitou para nós. Então, nosso gabarito só pode ser a letra B. O EDD previsto no REMP, as visitas possuem as seguintes características. Semanal, até 2 pessoas, incluindo crianças, com duração de até 3 horas. Observação. Na LEP, as visitas são quinzenais, sem contato físico, com duração de 2 horas na LEP. No REMP, são semanais e podem incluir crianças, com duração de até 3 horas. É isso aí, pessoal. Esse é o canal Aprovação com Sabedoria. Este aqui sou eu, lutando por bons salários. Aqui também sou eu, quando eu estava trabalhando no Correio. E aqui foi eu, em 2021, dando aula no concurso da Polícia Penal a um grupo de amigos. Este é o nosso site, www.fabiosp.com.br. Vocês podem acessar o site lá e vocês vão conhecer Fábio Soares. E lá também vai ter uma aba lá com o canal, onde vocês vão ver várias videoaulas e acessar diretamente o canal também. Estamos melhorando aos poucos. Vamos voltar aqui. Ok, pessoal, eu gostaria de agradecer a cada um de vocês. Essa é a nossa teleaula de número 4 do bloco que eu prometi fazer para vocês, das partes mais importantes aí do REMP, né? Então, promessa cumprida. Vou ver agora qual é o próximo tópico, qual a próxima videoaula que eu vou colocar para ajudar vocês. Estamos aí faltando quase 2 meses para a prova. E eu tenho certeza que essas videoaulas do canal Aprovação com Sabedoria vai ajudar muitas e muitas pessoas aí. Então, pessoal, se estão gostando da videoaula, deixe o like, se inscrevam no canal. A apostila dessa nossa videoaula, ela vai estar no link da descrição para vocês poderem baixar e servir como resumo, né? Que Deus abençoe cada um de nós. Boa sorte, bons estudos. Né? Lembrando também que lá na descrição vai estar uma apostilinha de português para quem quiser adquirir, que é a matéria que eu julgo mais importante aí no concurso da Polícia Penal. Boa sorte para nós nesse período aí. E o que eu puder fazer aqui do canal Aprovação com Sabedoria para ajudar vocês aí, na visão de concurseiro, como acertar as questões, eu vou fazer. Deus abençoe, um abraço, fica com Deus e fui.